Bom, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre teste de hipótese. Teste de hipótese é quando você tem uma informação e você quer testar a veracidade dessa informação. Nós vamos trabalhar com teste de hipótese para uma amostra. Depois a gente vai se estender para outras situações, duas amostras e proporção, várias situações de teste de hipótese. Mas eu vou começar pelo mais simples, porque eu entendo que a necessidade de muita gente é prestar prova no mesmo dia ou no outro dia e precisa de um resumo rápido para poder aplicar isso nos exercícios. O teste de hipótese, a princípio, vocês têm três situações. Vocês têm aqui que a média é igual a um valor afirmado ou ela pode ser diferente. A média é igual a um valor, o M0 é o valor dado, mas ela também pode ser maior que esse valor. E a outra situação é ou ela é igual ou ela é menor. Eu vou chamar a primeira aqui opção, eu posso escolher entre esta, entre esta e entre essa. O igual aqui é a hipótese nula, H0. E H1 é a hipótese alternativa. Então, o de cima é igual, o de baixo tem as suas variações. É claro que eu estou chamando a hipótese nula de H0 e a alternativa de H1, mas nem todos os professores, né, usam essa nomenclatura. Eu coloquei aqui embaixo, né, o que alguns professores adotam. Em vez de chamar a hipótese alternativa de H1, alguns professores chamam de H alternativo, HA, abreviação do alternativo. Ao invés de dizer que todos são iguais, alguns professores negam isto. Se esse é maior, a negação seria menor ou igual, que é o contrário. Se este é menor, a negação seria maior ou igual, que é o contrário. Então, tem alguns professores e autores que adotam essa nomenclatura, essa forma de expressar. Eu, por enquanto, vou optar por esta aqui. Então, o de cima é sempre igual. Nos dois casos, vocês olhem que o de baixo nunca vai ter o sinal de igual. Isso é importante, né? Ressaltar que o igual é sempre em cima. Aqui também, ó, menor igual, maior igual, nunca vai estar igual embaixo, sempre em cima. Vamos adotar esta aqui, eu vou chamar de H0 e H1, e aqui em cima todos são iguais e os de baixo é que vão ter variações. Eu acho mais simples assim, mas expressar da forma de baixo também está certo. Tá, então pessoal, formula uma das hipóteses, formula as hipóteses, escolhe uma das três. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. É importante colocar novamente que esse resuminho que eu vou dar vai servir para todos os testes de hipótese que virão pela frente. Então vocês prestem bem atenção no que eu vou colocar que vai resolver esse problema. Uma dessas três vocês escolhem. Conforme o que vocês escolheram, vocês vão ter um desenho. Se vocês escolheram esta, é bilateral, ó. Se vocês escolheram essas hipóteses aqui, então é unilateral à direita. E esta aqui, quando é menor, é unilateral à esquerda. Essa areazinha pintada aqui é o nível de significância. Então, essa areazinha pintada, o que é nível de significância? Só relembrando aqui, pessoal, 95% de confiança vocês vão receber. Então, é a certeza que vocês estão dando que está certo. É o que vocês, a confiança que vocês estão dando de que está certo. Olha, se vocês têm 95% de confiança e esse número está se tornando meio que padrão, é uma boa confiança, a maioria dos exercícios que eu constato usa esse número. Então, dividindo por 100, nós temos aqui 0,95. 95% de confiança, falta 5 para fechar o 100. E então, isso aqui, 0,05, é o nosso nível de significância. Nível de confiança, o de cima, né? E de significância ou desconfiança é a dúvida que eu tenho em relação ao que eu estou falando. Então, este aqui é o nível de significância.
Então, retornando, né? Aqui nós temos essa areazinha pintada, é um nível de significância, que é 0,05, aqui também. E aqui, ó, é 0,025, metade para um lado e metade para o outro. Esse aqui eu tenho que dividir por 2. Então, esse aqui é o caso, né? Teste de hipótese bilateral ou bicaudal. Este é unilateral ou unicaudal e esse também. Então, após isso, pessoal, vocês vão ainda, vejam bem, achar o Z ou o T crítico, eu falei aqui. Reparem bem que eu coloquei do ladinho, né, um esqueminha para facilitar a escolha de vocês entre tabela Z e T. Então, nós estamos falando de teste de hipótese para a média, uma amostra. E outros testes virão, outras tabelas surgirão, mas no momento, para introduzir o assunto, vamos pegar o mais simplesinho. Aqui vocês têm o desvio padrão da população e aí sempre a tabela Z. Aqui vocês têm o desvio padrão da amostra. Então vai ser tabela T se a amostra for considerada pequena, menor que 30. Se ela for maior ou igual a 30, já pode pegar a tabela Z. A maioria dos professores, aqui no Sul pelo menos, e em outras partes do Brasil, permite usar a tabela Z para amostras maior que 30 ou consideradas grandes, tá? Mesmo que o desvio padrão seja da amostra. Então tá, esse esqueminha a gente vai aprender na prática quando eu começar a fazer um exercício. Então achar o Z ou o T crítico já tá. O Z ou o T crítico é o valor aqui, ó. Esse valor aqui que eu vou ensinar em forma de exercício. E a próxima coisa é calcular, achar o Z ou T estatístico. Essa formulazinha aqui, outras fórmulas surgirão no futuro, mas no momento vamos usar essas formulazinhas aqui. E aí nós vamos calcular um Z, e se esse Z calculado cair aqui no meio, é o H0 que vai ser o vencedor, vamos dizer assim. Se o valor que eu calcular cair aqui na ponta de cá ou na ponta de cá, é o H1 que vai ser o escolhido. Então, aqui também é a mesma coisa, se cair aqui é o H1 que vai ser a hipótese aceita. E se cair aqui é o H0, será a hipótese aceita. Então, nós vamos depois fazer exercícios usando essa fórmula. E após isso, a gente faz uma conclusão. Aqui está, a conclusão. Vamos agora fazer um exercício usando esse esqueminha aqui, que é aí que vocês vão começar a aprender. Tá? É importante que vocês copiem essa tabelinha numa folha para poder consultá-la. Eu vou agora ensinar como se usa essa tabelinha aqui. Uma linha de produção opera com um peso médio de enchimento de 16 ml por recipiente. O sobreenchimento e o subenchimento são problemas sérios e a linha de produção deve ser paralisada se qualquer um dos dois ocorrer. De dados passados, sabe-se que o desvio padrão é 0,8 ml. Um inspetor de controle de qualidade amostra 30 itens a cada 2 horas e nesse momento toma a decisão de paralisar a linha de produção para calibragem ou não. Se a média amostral obtida for de 15,82 ml, que atitude você recomendaria? Bom, pessoal, então neste caso, formula a hipótese é a primeira coisa que eu vou fazer. Formular as hipóteses. As hipóteses. Eu posso pegar que a média, né, tem que ser M0, a média da população tem que ser 16 ml.
Caso não seja, né, tem problema. Eu não quero botar nem mais do que isso, nem menos do que isso. Se eu botar mais, eu estou me lesando, e se eu botar menos, posso me incomodar com a fiscalização. Tem que botar alguma coisa assim igual a isso. Aí nós temos que ver o teste que eu vou usar. Eu vou usar igual ou diferente, porque não pode ser nem para menos nem para mais. Aqui é o teste se eu queria saber, se eu quiser saber se é só maior ou menor, mas eu vou escolher este teste porque tudo indica que é esse teste, porque não posso ter nem a mais nem a menos. Aqui eu vou testar se tiver a mais, aqui eu vou testar se tiver a menos. E aqui se é igual ou diferente. Então esse é o teste H0 ou a média é igual a 16 e aí tá tudo bem, não precisa paralisar. Ou a outra hipótese é que ela é diferente de 16. Vejam bem, já escolhi, fiz a primeira coisa, escolhi o teste. Os testes de hipótese são esses. A segunda coisa é achar o Z ou T crítico. Bom, como eu optei por este teste aqui de cima, né? Vai ser esse o desenho que eu vou copiar. Então, colocando aqui nosso desenho, né? Bicaudal, porque tem para menos e para mais aqui para os lados, sendo que o do meio é o valor do H0. Então, nas pontinhas aqui, o alfa, pessoal, ou o nível de significância que nós vamos usar é 5% ou 0,05. Então, no caso aqui, eu vou distribuir para os dois lados. Metade para um lado, metade para o outro. Então, este lado de cá, eu vou colocar 0,025 e o lado de cá 0,025 dividido por 2, tá? Se eu cair nessa região aqui, é o H1 que vai ser o aceito. Se eu cair aqui, o H1 vai ser aceito. Se eu cair aqui no meio, aí o H0 vai ser o aceito. Agora nós vamos descobrir quem é o valor aqui. Que tabela nós temos que usar? Ora, pessoal, é importante ressaltar que o desvio padrão, como foi colocado ali, dados passados, sabe-se que o desvio padrão é 0,8. Então, o desvio padrão ele não veio de uma amostra, ele veio da população. Então, o desvio padrão é 0,8 de uma população. E se o desvio padrão veio da população, o N é 30, foi dado também que o N é 30. Então, a tabela é Z. E aí nós vamos, então, achar o valor numa tabela Z. Por quê? Porque o desvio padrão veio de origem populacional, só por isso já chegava, mesmo que o N fosse menor que 30. Vamos agora usar nossa tabelinha com esse gráfico aqui. Então, cá estamos, 0,025, pegando a tabela Z e procurando aqui no meio, né, alguma coisa parecida com 0,025 e vai olhando, nós já estamos habituados, aqui está o 0,25, então eu pego aqui do lado menos 1,96 lá em cima. Tá ok, menos 1,96, já colocamos aqui menos 1,96 e 1,96. Ok. Feito isso, passo seguinte é calcular, achar agora o valor calculado. Se nós olharmos bem aqui, ó, é média menos a média da população sobre desvio padrão da população, raiz de N. Então, copiando essa fórmula aqui, Z é igual à média da amostra menos a média da população sobre desvio padrão raiz de N. Substituindo cada valor, o que nós vamos ter? Vamos ter que Z é igual. A média que foi fornecida para nós é
15,82. Então, essa média aqui da amostra X igual a 15,82. A população toda, a média foi dada 16. E esse desvio padrão 0,8. Amostra de tamanho 30. Substituindo cada coisa em seu lugar, o que nós temos? 15,82 menos 16 dividido por 0,8 sobre raiz de 30. Agora a gente pega uma calculadora, né? E vê o que vai dar isso aí. E aí, pessoal, após fazer o cálculo, eu cheguei que esse resultado deu menos 1,23. Menos 1,23 encontra-se aqui no meio. Bem no meio aqui. Então, a gente caiu dentro da região do H0. Então, a diferença não é tão grande assim a ponto de eu dizer que o peso está diferente de 16. Então, a conclusão é: com 95% de confiança, não há necessidade de paralisar a linha de produção. Ou simplesmente não rejeita H0. Por quê? Porque o H0 aqui foi o que nós caímos na região dele, né? Então ele foi o aceito. Não há necessidade de paralisar a linha de produção com 95% de confiança. Um fabricante de conservas anuncia que o conteúdo líquido das latas de seu produto é, em média, de 2.000 gramas, com um desvio padrão de 40 gramas. A fiscalização de pesos e medidas investigou uma amostra aleatória de 64 latas, verificando média de 1.990 gramas. Fixando o nível de significância de 0,05, deverá o fabricante ser multado por efetuar a venda abaixo do especificado? Bom, novamente, nós vamos ter que escolher um deles. Igual ou diferente não me serve. Igual ou maior também não me serve. Eu não quero saber se ele está botando a mais. Eu quero saber, a fiscalização de pesos e medidas quer saber se ele está vendendo a menos. Para ele ser multado, ele tem que estar colocando menos, enganando o consumidor. Então, esse é o teste que eu vou escolher. Então, já escolhemos, formule as hipóteses. Essa hipótese aqui, igual ou menor. Se for igual, ele não há necessidade de ser multado. Se for menor, ele deve ser multado. Então, copiando o H0 e o H1. A média, o M0 foi dado, né, pessoal? Ele afirma que é 2.000 gramas e o desvio padrão ele dá também é 40. Esse desvio padrão vem da população. A fiscalização de pesos e medidas foi lá e pegou uma amostra. De quanto é essa amostra? Pegou uma amostra de 64 latas. 64 latas. N 64 latas. E achou 1.990. Tá aí. Todos os dados. Então, se for igual ao que ele está falando, não vai ser multado. Se a em média for menor do que ele está falando, então ele deve ser multado. Ok. Feito isso, o que nós fizemos? Achar o desenho agora, né? O desenho correspondente a este teste, né? Esse teste.
é esse aqui. Então temos que copiar este desenho, vamos copiá-lo, reproduzindo. Aqui, essa areazinha aqui, ó, nível de significância de 0,05, foi dado 0,05. Aqui, né, é o H0, se eu cair nessa região é o H0 que vai ser a hipótese aceita. E caindo aqui é o H1 que vai ser a hipótese aceita. Nós vamos pegar agora, olhando aqui, nós temos o desvio padrão da população, porque foi fornecido pelo fabricante. Então, o desvio padrão da população, a tabela é Z, e aí nós vamos pegar uma tabela Z e vamos procurar este valor aqui em Z. Então, o Z aqui, pessoal, catando o valor aqui, eu vou pegar 0,05, que é essa areazinha aqui que eu estou procurando, né? Olhei aqui um valor parecido, 0,05. Tá bom, esse aqui tá bom já. Tá próximo. Menos 1,64. Então, capturado, menos 1,64, menos 1,64. Próximo passo agora, né? É a nossa formulazinha para calcular. A formulazinha é aquela, né? Essa aqui, vamos reproduzi-la aqui. Z igual a x menos μ0 sobre desvio padrão sobre raiz de n. Média está dado lá 1990 menos a média afirmada pelo fabricante é 2000. O desvio padrão que vem da população é 40 sobre raiz de 64. Ao fazer isso numa calculadora, nós vamos obter o valor. Aí está o valor, menos 2. Olha, pessoal, se vocês observarem bem a posição do menos 2, tá para esse lado de cá. Então, segundo nossa conclusão, nós caímos dentro da região do H1 e não do H0. Se nós caímos dentro da região do H1, diz que o fabricante realmente está vendendo, colocando abaixo do peso que ele anuncia. Então, colocando, né, com 95% de confiança, o fabricante deverá ser multado. Uma linha de montagem de automóveis opera a um tempo médio de conclusão de 2,2 minutos. Devido ao efeito do tempo de conclusão tanto na operação de montagem precedente como na subsequente, é importante manter o tempo médio de conclusão em 2,2 minutos. Uma amostra aleatória de 45 montagens mostra um tempo médio de conclusão de 2,39 minutos com um desvio padrão de 0,2 minutos. Use um nível de significância de 0,02 e teste se a operação está cumprindo seu tempo médio de conclusão de 2,2 minutos. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Foi dado que o tempo médio tem que ser 2,2 minutos. Foi fornecido, coletado uma amostra de tamanho 45. E esta amostra deu um tempo médio de conclusão dessa amostra, né? De quanto? De 2,39. Também essa amostra forneceu um desvio padrão de 0,2. Ok, todas as informações já foram coletadas. É importante colocar que o tempo de conclusão, né, não pode ser nem superior, que é uma linha de montagem, nem inferior. Ele tem que ser exatamente 2,2. Já está sendo dito que o teste é esse aqui. Esse é o teste hipótese, então.
ou é igual ou não é igual. Então, já foi dado para nós, em forma de enunciado, né, que é igual não pode ser nem maior nem menor. Ou é igual ou não é igual. Então, vou botar aqui H1, o tempo médio, ou ele é igual a 2,2, daí não precisa parar a linha de produção, ou não é igual. É diferente de 2,2. Ao escolher o teste, né, nós vamos pegar o desenho indicado aqui embaixo. Para esse teste é este desenho, é bicaudal. Então, copiando esse desenho, que é a próxima coisa, aqui e aqui, no meio é o H0, o meio é H0 aqui. Nas pontas, se eu cair para cá é o H1, se eu cair para cá é o H1. Aí vamos ver aonde eu vou cair. Temos que ver o nível de confiança foi dado. Qual é o nível de confiança? 0,0. Nível de significância 0,02. Logo, o nível de confiança é 98. 0,98, que é o que falta para 100, né? 2% de significância, 98% de confiança. Mas como tem que dividir por 2, né? Cada lado vai ficar com 0,01 para cá e 0,01 para cá. E feito isto, temos que pegar que tabela? Vamos ver a tabela. Aqui olhando, né? É o S, veio de uma amostra, foi a amostra que me deu, né? Entretanto, o N é 45, é maior que 30, logo, tabela Z, tá? Tabela Z, então, segundo nosso esqueminha aqui. Então, aqui, colocando tabela Z, esse aqui 0,099, achei aqui, ó. E aqui 0,0102, passa 2, falta 1, então menos 2,33. Então este é o valor que eu vou capturar. Menos 2,30. Deixa eu colocar com uma caneta diferente. Menos 2,33 para um lado e mais 2,33. Após feito isso, vamos pegar a nossa formulazinha que está aqui, né? Z é igual a média da amostra menos média da população sobre desvio padrão S sobre raiz de N. O desvio padrão aqui eu escrevi S porque ele vem da amostra, mas o cálculo é o mesmo, pessoal. Substituindo aqui, média da amostra foi 2,39 menos média da população é 2,2 sobre o desvio padrão é 0,2, raiz de 45. Fazendo o cálculo numa calculadora, o que nós vamos achar? Nós achamos 6,37. Ora, comparando esse 6,37, tá bem para cá, porque 2,33, este número caiu dentro da região do H1. Ó. Logo, a conclusão que a gente chega é que é diferente, que o tempo que está sendo cumprido é diferente de 2,2. Então, com 98% de confiança, devemos paralisar a linha de montagem para calibrar, né, a máquina. Então, devemos paralisar. Rejeita-se H0 com 98% de confiança. Um projeto de investimento está sendo avaliado pelo método Payback. Uma situação envolvendo cenários futuros forneceu os seguintes tempos de retorno do investimento em anos: 2,8,
4,3, 3,7, 6,4, 3,2, 4,1, 4,4, 4,6, 5,2, 3,9. Teste ao nível de significância de 5% a hipótese de que o tempo médio de retorno seja superior a 4 anos. Bom, pessoal, a hipótese está evidente. Superior a 4 anos. Aqui é inferior, aqui é superior a 4 anos. Não é nem igual, nem diferente, nem menor. É superior a 4 anos. Então, a média, o número é 4. O H0, escolhendo essa hipótese, né, é igual a 4 anos, sem problema. A hipótese alternativa maior que 4 anos. Teste é esse. Uma vez que eu escolho esse teste, eu vou ter que pegar o desenho correspondente. O desenho correspondente aqui, colocando, né? Seria então algo assim. Pintando essa partezinha aqui. Ele falou 5% de significância ou 95% de confiança, é a mesma coisa. Então, não é unicaudal, fica aqui 0,05 deste lado de cá. Agora, né, aqui é o H0 e aqui é o H1. E aí a tabela que a gente vai usar, né, se eu olhar bem, né, são 10 dados, menor que 30. O desvio padrão eu não tenho, eu vou ter que calcular a partir dos dados que me foram fornecidos. Então, vou colocar aqui, ó, eu vou ter que usar a nossa tabelinha T. Grau de liberdade é N menos 1 e o alfa. Já coloquei aqui, né, como eu uso essa tabela. A partir dessas duas informações, eu capturo o valor do T. Então, grau de liberdade. Quantos dados nós temos? Então, cá estamos, né, pessoal? Grau de liberdade é N menos 1, é 9, que é 9. E o alfa, nível de significância, 5%. Só que é unilateral. Então, vamos pegar essas duas informações. 9, grau de liberdade, e 5% unilateral. A nossa tabelinha que está lá no site, o matemático, né? Aqui é bilateral e aqui em cima é unilateral. Unilateral 5%, 5% daqui. E o grau de unilateral, claro. E o grau de liberdade aqui, eu acho que é 9, aqui está 9. Cruzando as duas informações, então 9 com 5% aqui. Cuidado para não pegar o 5% errado, o bilateral. É unilateral, isso tem que tomar cuidado. Pode ser bilateral se for igual ou diferente. Então, mas é esse aqui de cima, 5 e 9. 1,8331. Vamos copiar aqui então. 1,8331. Então, nós achamos aqui que o valor é 1,8331. Tá ok. Deixa eu botar com uma cor diferente. 8331. Após feito isto, já mais uma etapa vencida, nós vamos ter que pegar a formulazinha para calcular. Bom, eu vou escrever essa aqui, que é T, né? Mas o cálculo é o mesmo. Então, vamos copiar essa formulazinha. T igual a média menos μ0 sobre S raiz de N. Agora, eu só tenho o trabalho de substituir a média. Opa, eu não tenho a média, nem o desvio padrão. Vou ter que calcular. Pessoal, já coloquei aqui a formulazinha da média. Se eu somar aqui, ó, tem que somar todos os valores. Eu vou colocar aqui simbolicamente 2,8 mais
4,3 mais pontinhos assim por diante, até chegar mais 3,9 sobre o total de 10. Após somar tudo isso, nós vamos achar em cima, a soma vai ser 42,6 sobre 10. E desse modo, a média, dividindo, né, vai ser 4,26. Pronto, a média já foi calculada. O desvio padrão, que também vai vir da amostra, tem que saber a formulazinha, isso é uma revisãozinha. Somatório de x ao quadrado menos nx média ao quadrado sobre n menos 1. A mesma coisa, S é igual a raiz de, colocando aqui, né, o somatório vai ser 2,8 eleva-se ao quadrado, cada um deles, 4,3 ao quadrado, mais assim por diante, até chegar ao 3,9, que é o último ao quadrado. Soma todos eles, eleva ao quadrado primeiro, depois soma, menos 10 vezes, ó, a média eu acabei de calcular ali, é 4,26 sobre 10 menos 1. Após elevar cada um deles ao quadrado, eu já fiz aqui, elevar e somar, o resultado vai dar 190,8 menos 10, não se esquecendo que aqui está o quadrado, opa, já estava me esquecendo. Faz esse cálculo também, 4,26 ao quadrado sobre 9. Após fazer este cálculo, o que nós vamos obter? Desvio padrão é 1,02. Tá ok, pessoal. Vamos levar esse valor, então, lá para o nosso exercício. Então, vamos substituir. T vai ser 4,26 menos 4 sobre 1,02 sobre raiz de 10. Após fazer este cálculo numa calculadora, o que nós vamos encontrar é 0,81. 0,81. Aí, se nós formos comparar, nossa posição aqui, 0,8, é antes de 1, então tá por aqui, tá dentro do H0, pessoal. Então, a conclusão é, não podemos, a gente não rejeita H0 com 95% de confiança. Então, com 95% de confiança, não podemos rejeitar H0. Não podemos afirmar com 95% de confiança que o tempo médio de retorno é superior a 4 anos.